Olá pessoal, tudo bem? Muita gente fala por aí que Taesa não tem erro, né? Que Taesa é uma empresa muito sólida, que gera lucro, enfim. Hoje a gente vai analisar mais a fundo, comparando com empresas do mesmo setor, se de fato Taesa é uma boa empresa, se de fato não tem erro, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Vamos lá. A Taesa é uma empresa de transmissão de energia elétrica, tá? Se você dissecar o setor elétrico, você vai ter três segmentos, tá? Três grandes segmentos no setor de energia elétrica. O primeiro é geração, o segundo é transmissão, o terceiro é distribuição. A Taesa atua nesse segundo setor, que é a transmissão. Ela leva a energia que é gerada, né, nas empresas que atuam no setor de geração e leva até as empresas que fazem a distribuição. Essas empresas que fazem a distribuição levam a energia até a porta da sua casa. E a Taesa é uma empresa que tem 39 concessões de transmissão espalhadas em todo o Brasil e mais de 13 mil quilômetros de linhas, tá? Na realidade, são 11.685 de linhas de operação e 1.965 em construção, tá? Então, é uma empresa bastante grande e com atuação em todas as regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, presente em todo o Brasil. Bom, quando a gente analisa uma empresa, a gente tem que comparar com os seus pares, né? Empresas do mesmo setor. Eu peguei aqui duas aqui para a gente comparar, que não vai ser uma comparação exatamente muito justa, mas vocês vão entender que é a melhor comparação que a gente pode fazer. Peguei aqui para a gente analisar a Alupar. Tá? A Alupar é uma empresa que atua não só no segmento de transmissão, mas também no segmento de geração de energia elétrica. E é por isso que a comparação não vai ser tão justa. Mas é uma empresa bastante presente também no setor de transmissão, assim como Taesa. São 30 concessões, 7.900 quilômetros de linhas de transmissão. Então, você vê que somente no setor de transmissão é uma empresa quase tão grande quanto a Taesa. Tá? Temos também a EDP, Energias do Brasil, na verdade, né? Nome antigo Energias de Portugal, agora EDP Energias do Brasil, e ela atua nos três segmentos, tá? Nos três segmentos da energia elétrica: geração, transmissão e distribuição. E especificamente no setor de transmissão, ela não é tão grande quanto as duas anteriores. Ela tem 8 concessões e 1.900 quilômetros de linhas de transmissão. E ela não está presente no setor de transmissão em todo o Brasil, como a gente viu nas outras duas empresas. Apesar disso, né, apesar dela não ter não ser tão grande no setor de transmissão, ela está presente nos três segmentos de energia elétrica, o que pode ser visto até como uma boa coisa, porque apesar de os dois outros setores serem mais voláteis, né, o setor de geração, principalmente no caso do Brasil, em que a matriz energética nossa é a hidrelétrica, quando você enfrenta crises hídricas ou qualquer coisa do gênero, esse setor sente muito. E o setor de distribuição está intrinsecamente ligado à atividade econômica nacional. Quanto maior a atividade econômica, a tendência é que há uma maior energia distribuída. Então, ela fica mais suscetível a esse tipo de evento. O setor de transmissão é um setor mais previsível. Então, por isso que a EDP ela tem, você tem que levar isso em consideração. Agora, quando você analisa alguns múltiplos aqui da Taesa, Alupar e Energias do Brasil, você vê que, por um lado, a Taesa
tem um múltiplo aqui que eu não gosto muito, mas por outro ela tem múltiplos bastante interessantes. O múltiplo que eu não gosto tanto em Taesa é o preço sobre valor patrimonial, que está bem esticado, tá? 1,88. Só que por ser uma empresa puramente de transmissão, a gente até pode entender isso, né, em certa medida, mas é uma empresa que inegavelmente está esticada. Inclusive, se a gente olhar aqui, ela está praticamente na máxima dos últimos 5 anos. Bom, apesar de ela estar um pouco esticada, e a gente consegue ver isso pelo preço-valor patrimonial, né? Inclusive em comparação com a Alupar, a gente tem um PVP de 1,11 e em Energias do Brasil um PVP de 1,13, tá? Apesar disso, ela tem um preço sobre lucro bastante interessante. O preço sobre lucro quanto menor, melhor. É o número de anos que a empresa demora para entregar em lucros o seu preço. Então, ela tem aqui um PL de 4,96%, a Taesa, a Alupar 5,21% e Energias do Brasil 6,08%. Tá? Você tem também um ROI bastante interessante de 37,8%. O ROI, Return Over Equities, é o retorno sobre o patrimônio. Então, quanto maior, melhor. Maior a capacidade de geração de caixa, geração de retorno, né, da empresa. Então, você tem um 37,8% no caso de Taesa, 21,3% no caso de Alupar e 18,6% em Energias do Brasil. Tá? Então, nesse ponto, Taesa é bastante interessante também. Quando a gente olha os últimos resultados dessas 3 empresas, e aqui lembrando que eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de janeiro e estamos a poucos dias do início da temporada de resultados do 4º trimestre de 2021, tá? Então, fica essa ressalva que a gente está olhando aqui o 3º trimestre de 2021, esses resultados saíram já há alguns meses, mas se a gente analisar aqui, a gente vê o seguinte, comparação de 3º trimestre de 2021 com o 3º trimestre de 2020, houve uma pequena redução na receita, tá? Houve uma pequena redução, mas quando analisamos os 9 primeiros meses, né, os 3 trimestres de 2021, em comparação com os 3 trimestres de 2020 e 2020, houve um aumento, tá? Lucro líquido, mesma coisa, né? Diminuição do terceiro de 2021 para o terceiro de 2020, porém nos 9 meses houve um aumento. EBITDA aumentou, tá? Quando você olha a comparação do terceiro trimestre de 2021 terceiro trimestre de 2020, houve um aumento, e nos 9 primeiros meses também, tá? E o que me faz, vamos dizer, acender uma luz amarela, né? Não vou dizer um motivo efetivo de preocupação, mas o que a gente de fato tem que ficar um pouco atento é que houve um aumento significativo da dívida líquida de Taesa, tá? Ela aumentou a dívida aumentou consideravelmente, né? Foi uma variação de 26,5% de aumento de dívida. A gente precisa acompanhar, né, principalmente esse próximo resultado para ver se a dívida de fato vai continuar aumentando. Para algumas empresas, tá, aumento de dívida pode ser até uma boa coisa, porque a empresa está captando para tentar expandir, eventualmente, se tiver alguns projetos e tal. No caso de uma empresa de transmissão, a gente tem que ter um pouco de cautela com relação a isso, porque não é tão simples expandir, porque depende de concessões, enfim. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela com relação a isso. Quando a gente olha a Alupar, a gente vê um fenômeno mais ou menos igual ao que a gente viu em Taesa, tá? Comparação do terceiro trimestre de 2021 de receita líquida com o terceiro trimestre de 2020, houve uma diminuição, mas em comparação nos 3 trimestres houve um aumento. Margem EBITDA, né, ou EBITDA puramente, mesma coisa, né? Houve um aumento,
aqui terceiro trimestre de 2021, terceiro trimestre de 2020, 9 primeiros meses também, e houve um aumento também da dívida, um aumento também de 24%, bem parecido com Taesa. E Energias do Brasil é um pouco mais complexo da gente analisar, porque ela faz a separação dos três segmentos, e só que você não está comprando um segmento só da empresa. Não tá, quando você compra NBR3, você não compra só a parte de transmissão, por exemplo. Você está comprando todo o pacote, você está sujeito às oscilações da geração, da transmissão e da distribuição. Mas quando você olha aqui no geral, tá, o release do também terceiro trimestre de 2021, você vê que houve um aumento do lucro líquido, tá? E um aumento também da dívida líquida. Isso não só terceiro trimestre de 2021 para 2020, como também os 9 primeiros meses, comparando 2021 com 2020. Tá? E o que você precisa, então, né, considerar em tudo isso que a gente falou? Bom, Taesa é uma empresa boa, sólida, sem dúvida, porque ela está no setor de transmissão, como a gente disse, é um setor mais previsível. Uma vez que você ganha concessões, você tem um prazo determinado, e normalmente esses prazos são bem esticados. No caso de Taesa, 39, né? 39 concessões, então muitas concessões, um prazo muito longo, muito longo. Então a previsibilidade é muito boa, né? Para quem gosta de dividendos, é uma empresa que paga muito dividendo, 11,9%. A Alupar não paga bons dividendos, apenas 3,4%. E a NBR um pouco mais que a Alupar, mas menos que Taesa, 7,4% apenas. Tá? E falando aqui de opções, a gente é muito fã, a gente é apaixonado por opções, porque as opções têm a capacidade de potencializar a sua probabilidade de retorno, né? E você consegue se proteger, você consegue fazer inúmeros tipos de operações com opções. E você analisando aqui as opções dessas três empresas, você vê que a Lupar tem pouca liquidez em opções. Mas você consegue fazer as operações mais tradicionais, como por exemplo, venda de put e venda coberta, ou até mesmo uma trava, você consegue montar sem nenhum tipo de problema. Muita gente gosta de montar, tá, nessas empresas, venda de put. O que é a venda de put? Vamos pegar o exemplo aqui dessa opção aqui de Alupar. A ação está sendo cotada agora a R$ 25,00. Se eu pego essa opção aqui, ALUP-O 240, com strike em R$ 24,00, e se eu vendo essa opção, essa put, eu ganho 47 centavos, e ao vender essa put, eu me sujeito a eventualmente comprar a Alupar a R$ 24,00. A outra parte, tá? Quem comprou essa put, se eu estou vendendo, alguém comprou. Quem comprou essa put é o titular do direito de vender a Alupar a R$ 24,00. Então, quando que essa pessoa vai querer exercer esse direito de vender a Alupar a R$ 24,00? Quando a Alupar estiver lá no vencimento, que é 18 de março de 2022, se a Alupar estiver abaixo de R$ 24,00. Então, nós, né, nessa hipótese de estarmos vendendo a Alupar, uma put de Alupar, com strike em R$ 24,00, a 47 centavos, nós estamos ganhando 47 centavos para, eventualmente, comprar a Alupar lá no dia 18 de março a R$ 24,00. Eventualmente, porque se a ação estiver acima de R$ 24,00, a gente não compra a Alupar e embolsa, de fato, esses 47 centavos. E se a Alupar tiver R$ 23,00 lá no dia 18 de março? A gente vai ser obrigado a comprar essa ação a R$ 24,00, só que a gente já vai ter recebido,
né, 47 centavos pela venda da opção, então a empresa vai nos custar, né, R$ 23,53, tá bom? Bom, a gente tem uma liquidez menor em Alupar, tá? Uma liquidez boa, melhor em Energias do Brasil. A gente poderia fazer estratégias como essa de venda de put, tá? Poderia vender uma put aqui em Energias do Brasil com strike em 19,83. Para quem gosta de fazer venda coberta, ou para quem tem as ações de Energias do Brasil, você tem como vender calls por um preço bem atrativo, tá? Dada a relativa baixa volatilidade da ação, você tem um prêmio na opção bem atrativo para você fazer venda coberta ou até mesmo para você fazer venda de put. Gosto dos preços das opções de Energias do Brasil. E com relação à Taesa, você tem uma liquidez até um pouco maior, tá, que as duas outras empresas que a gente viu, porém tem um problema, que o prêmio, né, não diria nem um problema, uma característica, o prêmio das opções de Taesa são sensivelmente menores que os prêmios de Alupar e Energias do Brasil. Então, se você tem a pretensão de fazer estratégias de renda com opções para algumas dessas empresas, você vai conseguir, né, uma renda mais robusta com Alupar e Energias do Brasil. Com Taesa, até pelo fato, né, a lei do mercado, se a ação tem uma baixa volatilidade, as opções vão ter um preço mais reduzido. Então você ganha menos vendendo puts, por exemplo, de Taesa, ou fazendo venda coberta, vendendo calls de Taesa. Beleza, pessoal? Então espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês pensam em algum dia comprar Taesa, é uma boa empresa? Sim. Porém, eu tomaria um pouco de cuidado pelo fato de ela já estar um pouco esticada, né? A gente viu um múltiplo ali bem esticado de preço sobre valor patrimonial, né? Tem mais liquidez em opções que as outras duas que a gente comparou, porém, né? Porém, a empresa tem uma capacidade muito boa de geração de caixa, né? É uma empresa que tem uma previsibilidade muito boa, então pode valer a pena, pode fazer sentido para vocês. Mas lembrem-se que nas estratégias de geração de renda, Taesa vai proporcionar uma renda sensivelmente menor que outras empresas do mesmo ramo. Obrigado mais uma vez por assistirem esse vídeo. Até a próxima. Valeu!